Olá pessoal, nesse vídeo eu vou escrever um algoritmo que faz o import dos dados do PIB para dentro de um programa em Python para que a gente possa utilizar nas nossas análises que vão servir de base para a tomada de decisão de investimentos. Mas eu não vou importar apenas o PIB total da economia, a gente vai fazer um import também do PIB dos setores da economia, como agronegócio, setor industrial, setor de serviços, porque veja só, pessoal, aqui no Facebook, na página iRec, eu publiquei esse estudo que mostra a correlação que o PIB geral da economia tem com o ativo TGMA num período específico. O período aqui que eu coloquei vai de 2015 até, vamos ver aqui, 2017. E a correlação aqui foi de 0,93, tá, pessoal? Aqui, ó, correlação positiva de quase 1. Lembrando que uma correlação próxima a 1 significa que os ativos são bastante correlatos, né? Quanto mais próximo de 0, eles não são tão correlacionados assim. Perceba que é negligente você tomar uma decisão de investimento sem analisar aqui o PIB, porque a ação praticamente está acompanhando o crescimento econômico. Se a gente analisar aqui o ativo SLC3 e fizer uma correlação desse ativo com o PIB total da economia no período de 2006 até 2018, a gente vai ver que a correlação é próxima a zero, é uma correlação de 0,23. Porém, se a gente fizer uma análise mais profunda e verificar o PIB do agronegócio e comparar, fizer uma análise de correlação com esse ativo SLC3, porque esse ativo está inserido dentro do setor econômico que é medido pelo PIB do agronegócio, a gente vai ver que a correlação ela quase dobra, ou seja, é muito mais eficiente fazer o rastreamento do valor desse ativo utilizando o PIB do setor em que esse ativo está inserido, e não o PIB geral da economia. Então é por isso que nesse vídeo a gente vai fazer um import tanto do PIB geral quanto do PIB dos setores, para que a gente possa fazer análise e escolher qual que é o melhor dado. O que realmente não é recomendável é desconsiderar esse dado na hora de fazer uma análise, um estudo para tomar uma decisão de investimentos. Então aqui, matematicamente, a gente já vê que é mais interessante, né, a gente fazer o rastreamento desse ativo utilizando a correlação que ele tem com o PIB do setor que ele está inserido, que é o PIB do agronegócio. Então a gente vai utilizar como exemplo o PIB do agronegócio. E além de a matemática já estar dizendo para a gente que é mais interessante utilizar o PIB do setor, a gente pode verificar aqui graficamente que também o ativo ele segue muito mais, né, o PIB do setor aqui, ó, do agronegócio, a linha em azul, do que o PIB geral da economia, né? É bem visual, né, pessoal? Olha só, você tem em alguns momentos da nossa história econômica o PIB do agronegócio descolando do PIB geral da economia. Muitas vezes a gente está passando por um período de contração econômica, né, como foi aqui o caso, mas é possível a gente olhar para o PIB dos setores da economia e ver que alguns dos setores estão em crescimento econômico. Então, é ali que a gente tem que alocar a maior fatia dos nossos investimentos. Eu percebo aqui ó, que o PIB do setor do agronegócio ele descolou realmente. E olha o que aconteceu aqui com o ativo SLC3. Ou seja, pessoal, já não dá mais para desconsiderar os dados, a data science, na tomada de decisão de investimentos. Então vamos lá construir esse programa. Então eu já comecei aqui fazendo o import das bibliotecas que eu vou utilizar no programa. Eu importei aqui inicialmente a biblioteca Pandas, que é a biblioteca que fornece a estrutura de dados DataFrame, que é como se fosse uma planilha aqui do Python, né? E, por fim, eu importei a biblioteca que vai fazer o plot do gráfico. No vídeo passado, de número 7, a gente aprendeu a fazer o import dos dados utilizando uma função que faz o import a partir de um site, a partir do HTML. Hoje a gente vai fazer um import a partir de uma planilha Excel. Então, onde que está essa planilha? Está aqui no site do IBGE. A gente vem aqui nesse link, vocês podem copiar aí,
no seu browser, em tabelas completas, ele vai fazer o download de uma planilha Excel, tá, pessoal? A planilha é essa aqui que eu já tenho aberta. A gente vai utilizar como exemplo o PIB da agropecuária e o PIB total. Lembrando que essa planilha ela precisa estar no mesmo diretório de trabalho que a gente está construindo o programa. Então eu chamei o programa de pib.py e a tabela está aqui. Então vou copiar aqui do meu Big Data a instrução que faz o import dos dados dessa planilha para dentro do programa em Python. Então a gente vai dizer assim, que eu vou fazer a leitura de um arquivo do Excel, o nome do arquivo está aqui, e a planilha que a gente vai fazer é de número 3. Como o Python faz a leitura contando inicialmente do 0, então essa aqui é a planilha 0, a 1, a 2 e a 3. Ok, pessoal? Então vamos imprimir essa planilha para a gente ver como está ficando. Eu salvei aqui, vamos ver como está ficando esse nosso data frame. Está aqui, ó, pessoal. Percebo que ele colocou aqui na coluna de número 17 o PIB, ok? A gente tem aqui colunas com nomes que não são muito interessantes para a gente utilizar, né? O melhor aqui é a gente renomear essas colunas, porque não é legal trabalhar com esse nome de coluna. Então vamos fazer o rename dessas colunas. Vou copiar aqui do meu Big Data o trecho do código que eu uso para fazer o rename dessa coluna. A gente vai ver aqui, ó, que a gente vai chamar então a primeira coluna de trimestre. Olha lá como ele chama de período, né? Eu, como o PIB é um dado trimestral, eu chamei de trimestre. A próxima eu vou chamar de agro, tá aqui, ó. E para cada coluna do meu data frame, eu estou atribuindo um nome. Normalmente eu utilizo aqui nas minhas análises o PIB do agronegócio, o PIB da indústria, o PIB total da indústria, o PIB total dos serviços e o PIB total. Ok? Vamos ver como está ficando. Eu vou copiar aqui a instrução print aqui para baixo. A gente já vai ver que o nome das colunas já está bem mais amigável, bem mais fácil de trabalhar, tá, pessoal? Olha só. Colocou aqui, ó, consumo das famílias, PIB total, tá? Já vamos dar uma limpada aqui no nosso data frame. A gente pode ver aqui, ó, que tem muita coluna, né? A título de exemplo, a gente só vai utilizar o PIB total dessa planilha, o PIB do agronegócio, que está aqui em cima, e o trimestre, tá, pessoal? Então vamos copiar aqui a instrução que vai cortar fora os dados que a gente não quer utilizar aqui no momento. Depois vocês podem utilizar aí as outras colunas, mas a título de exemplo, para ficar mais fácil de entender, a gente está utilizando hoje o PIB do agronegócio e o PIB total. E essa instrução aqui, iloc 3 2 pontos e fecha colchetes, é para isso aqui, ó, pessoal. Percebam que, vamos pegar exatamente o que a gente quer lá em cima, a gente vai ver aqui, ó, que se a gente dá uma olhada nas 3 primeiras linhas, elas não interessam, né? Os dados começam mesmo a partir da 4ª linha. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3 é a coluna de número, a linha de número 3, e a gente está retirando aqui as 3 primeiras linhas. Então, vamos ver como é que fica esse programa. Eu vou salvar e vou executar aqui o meu código novamente. E a gente vai ver aqui que agora a gente tem o dado bem mais amigável para se trabalhar. Ó. A gente já não tem mais... Na verdade, aqui agora eu estou trabalhando com o data frame diferente, né? O data frame do agronegócio. Eu estou atribuindo o data frame antigo. Então, agora eu passo a trabalhar com um novo data frame. Então, o data frame que eu tenho que imprimir é o df_agro, tá? Que é esse aqui, ó. Então, agora funcionou, né? Eu cortei todas as outras colunas, né? Vou ver aqui no programa, ó. Eu disse que eu só quero as colunas trimestre, agro e PIB total, então todo aquele monte de coluna caiu fora e a gente só tem essas 3.
Mas tem um índice aqui ainda, né? Eu não gosto de trabalhar com esse índice, eu prefiro trabalhar com a data sendo o índice do meu data frame. Porque lá na frente vai ser mais fácil para plotar o gráfico, tá, pessoal? O Python automaticamente já plota o índice dele, ou seja, a data no eixo X, e a gente só faz o plot dos outros dados no eixo Y, tá? E depois, para fazer correlação em inteligência artificial, é mais interessante ter a data como índice, porque quando você tem um data frame com uma data contendo dados de PIB e outro data frame, por exemplo, contendo dados de ações, de tesouro direto, dados de PCA, você compara índice com índice, data com data. Então eu já seto a data como sendo o índice. Então, vamos lá para o código. Então eu já vou copiar e colar aqui a instrução que eu utilizo para setar o meu trimestre, a minha data como sendo o índice do meu data frame, que é essa instrução que vocês estão vendo aqui na minha tela. Vamos salvar para ver como é que fica. Vocês vão ver aqui, ó, que essa coluna aqui do índice vai sumir, tá? Vamos executar, esperar ele terminar e olha só, não existe mais, tá? O trimestre virou o índice, você pode ver que ele caiu um pouquinho para baixo aqui das demais colunas, indicando que deu certo a nossa instrução, tá? Olha como era antes e olha como ficou agora, depois que a gente fez essa alteração. Então vamos voltar lá no nosso programa, porque na verdade ele já está pronto, né, pessoal? A gente já tem aqui o dado do PIB do agronegócio e o dado do PIB total da economia. A gente já pode utilizar esse dado nos nossos algoritmos, nos nossos análises, para nos dar o suporte para a nossa tomada de decisão de investimentos. Então, agora o que resta é gerar o gráfico. E vamos voltar lá para o programa. Eu vou colar aqui o código que eu utilizo para fazer o plot dos gráficos. Eu estou dizendo aqui que o título do meu gráfico vai ser o PIB por setores do agronegócio. PIB por setores, agronegócio. Depois que vocês usarem outro PIB aqui, vocês mudam o título também. Eu estou mandando ele plotar aqui a coluna do meu data frame agro, a coluna PIB total, a data ele já coloca no meu eixo X, que eu estou chamando de data, e o label do meu eixo Y eu estou chamando de PIB. É o nomezinho que ele vai colocar ali, né, pessoal? Vou salvar e eu vou mandar ele imprimir. Vou executar aqui o programa. E está aqui, pessoal, o nosso PIB do agronegócio. Então agora você tem aí o PIB do setor do agronegócio e também o PIB total da economia. Independentemente se você prefere um dado ou outro para fazer o rastreamento dos seus ativos, agora você tem os dois. Eu utilizo muito aqui nas minhas análises, na minha tomada de decisão de investimentos, eu utilizo muito o PIB total, tá, pessoal? Eu uso tanto para rastrear, por exemplo, alguns ativos que se correlacionam bem, como, por exemplo, esse aqui, né, que tem uma correlação muito alta, né, pessoal? Eu utilizo o PIB total também para rastrear os meus ativos especulativos do Tesouro Direto, mas não apenas o PIB, né? Eu tenho o meu Big Data e eu faço operações de inteligência artificial com ele e ele me mostra a direção para onde a economia está indo, e então eu compro ou vendo meus títulos especulativos. Mas eu também utilizo o PIB por setores quando um setor descola muito da economia, né, pessoal? Isso acontece muito com o PIB do agronegócio aqui, ó. Se a gente analisar aqui, ó, perceba aqui, ó, em 2018, ó, o nosso PIB é de 1%, o PIB do agronegócio é 6%, pessoal, olha só. Como é que tu vai ficar de fora disso aqui, né? Não tem como, pessoal, não tem como mais você investir sem fazer data science, não dá mais, pessoal. No mundo inteiro é assim agora, você tem que ter os dados. E esse nosso programa aqui, então, entregou para vocês os dados para dentro do seu programa em Python para que a gente possa fazer a análise antes de tomar uma decisão de investimentos. E para os alunos do curso de investimentos com inteligência artificial e Python, eu já vou estar disponibilizando esse código com as alterações necessárias para que você possa plugar ele dentro do seu código de Big Data e fazer o import desses dados para o seu programa em Python.